interceda por esta pregação. Que Nossa Senhora interceda pelo Padre Paulo, por nós que estamos aqui, por toda a Canção Nova, por toda a igreja que vai ouvir essas palavras. Consagramos a vida do Padre Paulo ao teu coração, Maria Santíssima. O guarde e o proteja. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Grande alegria nesta manhã de sábado, primeiro sábado do ano, não é somente primeiro sábado do mês, consagrado ao Imaculado Coração de Maria, é o primeiro sábado do ano. E hoje, de uma forma especial, nosso coração se alegra porque, além de ser o dia da memória de São Basílio Magno e São Gregório de Nazianzo, hoje, uma grande santa no céu faria o seu aniversário na terra. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Santa Teresinha nasceu no dia 2 de janeiro, como hoje, de 1873. Ela completaria 143 anos, não é? São 143 anos do seu nascimento. Mas eu gostaria de recordar Santa Teresinha não somente por causa da passagem do seu aniversário, mas também porque este ano, no Natal deste ano de 2016, nós iremos recordar os 130 anos da chamada conversão de Santa Teresinha, a graça do Natal de Santa Teresinha, que eu vou explicar para vocês do que é que se trata, porque é muito importante, e eu acho que vai ser para nós uma luz neste ano da misericórdia. O Papa Francisco, ele proclamou um ano dedicado à misericórdia de Deus, para nós celebrarmos e aprofundarmos na misericórdia de Deus. E Santa Teresinha tem tudo a ver com a misericórdia de Deus. Na realidade, ela, por iluminação divina, sem que ninguém pregasse para ela, ela fez da misericórdia de Deus a chave de leitura de toda a sua doutrina espiritual. É interessante notar, se você for ler a história de uma alma, o livro que Santa Teresinha escreveu, na verdade ela não escreveu o livro, ela escreveu uns cadernos lá de anotação para as irmãs, e as irmãs depois publicaram. Bom, se você for ler a história de uma alma, a primeira palavra que ela pronuncia na primeira página do manuscrito A é misericórdia. Ela diz: eu devo cantar eternamente as misericórdias do Senhor. E na última página do manuscrito C, a última página da história de uma alma, Santa Teresinha recorda a misericórdia de Deus manifestada a Santa Maria Madalena e manifestada a ela também. Santa Teresinha dizia assim: eu fui preservada do pecado mortal, né? Quando Teresinha estava no Carmelo, tinha acabado de entrar, ela fez uma confissão geral da vida dela. E o padre Pichon, que ouviu essa confissão geral de Santa Teresinha, no final da confissão disse para ela que diante de Deus eu a
atesto a você, minha filha, que você nunca cometeu um pecado mortal na sua vida. Isso foi uma grande consolação para ela. Mas nós poderíamos dizer, puxa vida, uma menina que nunca cometeu um pecado mortal, como é que ela descobre a misericórdia de Deus? Porque, por iluminação divina, ela diz assim: na verdade, Deus foi mais misericordioso comigo do que com a pecadora Maria Madalena. Por quê? Porque com a pecadora Maria Madalena, Deus permitiu o pecado e depois a perdoou. Comigo, Deus me preservou do pecado para que eu não caísse. O prodígio foi maior, a misericórdia foi maior. Então, é esta santa que eu gostaria hoje de colocar para vocês. E essa importância da misericórdia no pensamento de Santa Teresinha. Desde o início já quero colocar para vocês, no final do manuscrito A, ela diz assim. Vou ler as próprias palavras de Santa Teresinha para que vocês vejam que é ela mesma quem enfatiza a misericórdia de Deus. A mim, Deus deu a sua misericórdia infinita, e é através dela que eu contemplo e adoro as outras perfeições divinas. Então todas me parecem resplandecentes de amor. A própria justiça, e talvez mais ainda que qualquer outra, me parece revestida de amor. Então veja, tudo em Deus era lido por Teresinha debaixo desse prisma da misericórdia. Então ela é realmente uma grande condutora, não é? Nesse ano da misericórdia. E gostaria de recordar também que o Papa Francisco é muito devoto de Santa Teresinha do Menino Jesus, não é? Ele tem uma grande devoção. Todo mundo que conhece pessoalmente o Papa Francisco sabe dessa grande devoção dele por Santa Teresinha. Então vamos lá, vamos então decolar nessa viagem através do mundo interior de Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu vou partir do princípio que você conhece muito pouco de Santa Teresinha. Quem foi Santa Teresinha do Menino Jesus? Em primeiro lugar, ela foi filha de dois santos que foram canonizados agora em outubro pelo Papa Francisco, não é? São Luís Martin e Santa Zélia Martin. Louis Martin e Zélie Martin. Os dois santos tiveram 9 filhos e Teresinha foi a caçula. Quando a mãe de Teresinha estava grávida de Teresinha, ela já estava com câncer de mama. Por isso, quando Teresinha nasceu, ela não foi amamentada pela mãe. Ela teve enterite. Teresinha quase morreu no seu primeiro ano de vida, não é? Quase morreu de essa diarreia, não é? Ou seja, tinha desidratação, etc. E uma ama de leite, né, Rosinha Tellier, foi quem a amamentou, e ela ficou algum tempo longe da mãe. Mas ela então foi crescendo, a sua mãe foi também ficando mais doente, o câncer que era no seio teve metástase nos ossos, não é? E ela sofreu muito, Santa Zélia sofreu muito com a metástase nos ossos. E Teresinha, desde pequenina, demonstrou ser um gênio espiritual. Deus tem essas coisas. Deus escolhe pessoas. Santa Teresinha viveu num espaço de 24 anos de vida, porque ela morreu com 24 anos, uma aventura espiritual que pessoas com 80 anos não viveram. Ela, com 2 anos de idade, depois da visita
que ela fez a uma tia que era religiosa, visitandina. Ela foi com a mãe visitar a tia. Com 2 anos de idade, ela disse: serei religiosa. Com 4 anos de idade, quando ela, com 4 anos, entendeu o que era ser uma religiosa de clausura, ela disse: eu serei religiosa numa clausura. Daí você dá para entender que a menina era um prodígio desde cedo. Mas não somente por isso, você pode dizer, é influência do meio dela. Não, ela tinha uma capacidade enorme de contemplar as coisas de Deus. Por exemplo, o pai dela, São Luís, gostava de pescar. Ele era apelidado pelos colegas de Martim Pescador, porque o sobrenome dele era Martim, né? E tem o passarinho, Martim Pescador. Então o apelido dele era Martim Pescador. E ele ia pescar e levava a pequena Terezinha com 4 anos de idade. Terezinha, nessa época, era expansiva, alegre, brincalhona. O pai levava ela para pescar, ela tentava pescar com a varinha dela de pescar, mas não conseguia grande coisa. Mas ela ficava então na relva, ali entre as margaridas. E diz ela, na história de uma alma, 4 anos de idade, que ela não sabia ainda o que era meditação. Mas olhando para trás, ela vê que ela fazia profundas meditações, 4 anos de idade, a respeito da criação, da bondade de Deus, da grandeza de Deus na criação. E então o pai lá pescando e ela ficava lá na grama. Ao invés de ficar pensando em bobagens de crianças, ela ficava em profunda contemplação natural ali da natureza, natural não, contemplação da natureza, né? E ali elevada com as coisas de Deus. Um dia, por exemplo, ela se lembra que depois que o pai terminou de pescar, ela foi então comer o pequeno sanduíche de marmelada que a Paulina tinha feito para ela. E ela viu que o pão que antes em casa estava com aspecto bonito, não é? Com aquela marmelada, de tarde, ela recebeu o pão de manhã, de tarde o pão já estava murcho. E ela então, com 4 anos de idade, você entende o que é isso? Com 4 anos de idade, olhando para o pão murcho, ela disse: então eu entendi como é passageira a alegria de tudo aquilo que é desta terra. 4 anos de idade. Está percebendo? Que é um gênio espiritual. Mas aconteceu uma tragédia. E a tragédia é a morte da mãe. Morreu a mãe de Terezinha. Terezinha tinha 4 anos. E no cemitério, depois que enterraram a mamãe, Celina, uma das irmãs de Terezinha, olha para a irmã mais velha, Maria, e diz: daqui para frente você vai ser a minha mãe. Terezinha, com 4 anos de idade, imita Celina, olha para outra irmã, Paulina, a segunda mais velha, e diz: Paulina vai ser a minha mãe. E dali para frente, Paulina começa a ser a mãe adotiva de Terezinha, a mamãezinha de Terezinha. Agora vejam, depois da morte da mãe, Terezinha nunca mais foi a mesma. Ela era uma menina alegre, expansiva, mas começou ali, aquela ferida, começou a trabalhar dentro dela. E ela começou a ficar mais tristonha, mais fechada em si mesma. E ela então, aos 9 anos de idade, recebe uma segunda notícia, uma segunda tragédia, uma segunda ferida em cima daquela primeira ferida. Com 9 anos de idade, ela recebe a notícia de que Paulina, a sua mãe adotiva, vai entrar para o Carmelo.
E ela diz então nos seus manuscritos: eu compreendi que Paulina estava perdida para mim. Aquela menina então, que já tinha ficado tristonha por causa da morte da mãe, agora começa realmente a manifestar uma doença psíquica. Ela fica fechada em si mesma, e hoje nós poderíamos dizer que ela ficou com uma neurose. Psiquiatras analisaram a doença misteriosa. Santa Teresinha, no livro dela, ela diz assim: eu fiquei com uma doença misteriosa. Essa doença misteriosa é neurose, não é? Ela começou a somatizar as coisas, muito fechada em si mesma. Ela chorava e depois chorava porque tinha chorado. Ela muito sensível com tudo, qualquer coisinha fazia ela chorar. Caiu doente na cama, e ali a família começou a ficar preocupadíssima, porque Teresinha dava sinais de que iria morrer. Fazem uma novena a Nossa Senhora das Vitórias, mandam celebrar missas. Santa Teresinha, no meio da novena, está deitada na sua cama, delirando. Lá pelas tantas, ela olha para uma imagem de Nossa Senhora, uma imagem que não sorri, uma imagem séria. O rosto de Nossa Senhora está lá sereno, porém não está sorrindo. Nossa Senhora sai da imagem, olha para ela e sorri. E com esse sorriso de Nossa Senhora, Teresinha foi curada parcialmente, em parte. Depois ela sai dessa doença, mas logo em seguida vem a doença dos escrúpulos. Ela começa uma tribulação moral, em que ela começa a ter dúvidas, ela começa a achar que ela inventou a doença. Depois ela começa a achar que ela inventou a aparição de Nossa Senhora. E depois começa a ficar doente de escrúpulos, preocupada de estar pecando. E ela sofre de escrúpulos durante 1 ano e meio. Quando finalmente, no Natal de 1886, portanto este ano, no Natal deste ano de 2016, serão 130 anos. Teresinha, que tinha 13 para 14 anos, ela nasceu no dia 2 de janeiro, então no Natal ela tinha 13 anos ainda, mas ia completar logo em seguida 14 anos. Teresinha recebe a graça do Natal, que é a conversão total dela, com 14 anos de idade. Em que consiste essa graça? É aquilo que eu quero explicar para vocês. Mas antes de explicar, eu gostaria de ver como é que a própria Teresinha, não é, explica a sua conversão. Ela diz assim: num instante, o trabalho que não pude fazer em 10 anos, Jesus o fez, contentando-se com minha boa vontade que nunca me faltou. Numa palavra, vejam como ela descreve a conversão dela: senti a claridade, a luz divina entrar no meu coração. A necessidade de eu me esquecer de mim mesma para dar prazer, ou seja, para agradar a Deus. E desde então fui feliz. Vamos explicar o que é que aconteceu com Santa Teresinha, porque se Deus quiser,
né, nesse ano de 2016, Deus pode nos dar a graça de acontecer conosco também alguma coisa semelhante, se não nesta altura, né? Bom, primeiro, o que é Santa Teresa? O que foi essa história dessa doença de Santa Teresinha? Vejam, como é que os santos se tornam santos? As pessoas não entendem isso, mas é necessário que você entenda como é o caminho de santidade. O caminho de santidade, ele é marcado por 3 conversões. 3 conversões. A primeira conversão para Teresinha não foi necessária. Porque ela nunca pecou gravemente. Então, a primeira conversão é essa: sair dos pecados graves. A conversão de Santo Agostinho, não é? Por exemplo, a conversão de São Francisco, a conversão de Maria Madalena, ou seja, grandes pecadores que deixam os seus grandes pecados e encontram a Deus e começam, né, abandonam o pecado. Essa é a primeira conversão. E aí a pessoa começa a servir a Deus e a amar. Esta é a primeira morada. A primeira morada é quando a pessoa deixa o pecado mortal. Explico para você que infelizmente, tragicamente, desgraçadamente, 99,99999999999% dos cristãos que morrem em estado de graça, atenção, eu não estou falando, eu estou já tirando o pessoal que vai para o inferno, eu estou falando só dos salvos, está entendendo? Quando as pessoas morrem, tem uns que vão para o inferno e tem outras que são salvas, ok? Muito bem, eu estou deixando o pessoal do inferno de lado, esquece, estou falando só dos salvos. 99,9% das pessoas que morrem em estado de graça e são salvas, nunca saíram na sua vida inteira da primeira morada, para progredir nas outras moradas espirituais, para ser santo de verdade. Tá? Isso quer dizer o quê? Que a maior parte dos cristãos fica no seguinte: entra na primeira morada, eu vou lá e confesso o meu pecado mortal, entro na primeira morada, passa um tempinho, cai num pecado mortal, sai do castelo, aí confessa, volta para a primeira morada, e ali fica, aí vai, sai do castelo, volta, e fica nesse sambinha de uma nota só, né? Entra no castelo, sai do castelo, entra no castelo, sai do castelo, entra no castelo, sai do castelo, e não sai da primeira morada. Mas o que são essas moradas? As 7 moradas que Santa Teresa d'Ávila, não a Teresinha, a Teresa d'Ávila, a grande Teresa, Teresona, né? O que são essas 7 moradas? São níveis de intimidade e de santidade e de comunhão com Deus. Nós somos chamados a ser mais íntimos de Deus, a progredir na nossa fé, no nosso amor para com Deus. A gente precisa amar Deus. Deus é amor, Deus é misericórdia. Então quer dizer o seguinte: larga de ser egoísta, larga de ser egoísta, larga de ser sem vergonha e corresponda à misericórdia de Deus, muda de vida. Então, infelizmente, a maior parte dos cristãos não sabem o que são as outras moradas. Fica só nessa coisa de evitar o pecado mortal. Mas eu quero lançar aqui uma campanha para 2016. A campanha é a seguinte: hashtag Projeto Segunda Morada. Vamos sair dessa primeira morada e vamos para a segunda, gente. Como que faz para ir para a segunda morada? Gente, para ir para a segunda morada,
tem um trabalho negativo e um trabalho positivo. E tudo graças a Deus, tá? Sem a ajuda de Deus não vai para frente. Para você ir para a segunda morada, você tem que parar de se preocupar com o pecado mortal e se focar em lutar contra os pecados veniais. Aquele negócio que você fica assim, não é pecado grave, então vamos lá. Pecar todo mundo peca. E você não vai para frente. Você não progride. Porque você é mesquinho. Porque você é presunçoso. Gente, você ama a sua mãe? Levanta a mão quem ama a própria mãe. Levanta a mão, muito bem. Qual que é o pecado mais grave? Você matar a sua mãe ou você dar um tapa na cara da sua mãe? Matar, né? É mais grave? Muito bem. Então, já que eu não estou matando mamãe, deixa eu bater na cara dela. Não, mas mamãe é misericórdia. Ela vai me perdoar. Mamãe é boa. Ela me perdoa. Ofender mamãe, todo mundo ofende. Vamos pecar. Não tem problema, é pecadinho. Pecadinho de nada. Ela perdoa. Todo mundo vê a loucura que é isso, não é verdade? Deus é amor infinito, amém? Deus é misericórdia infinita, amém? Mas tem alguma coisa errada com as pessoas que falam da misericórdia de Deus para poder pecar mais. Sabe por quê? Porque Deus quer ser amado. Você tem que querer amar a Deus. Você tem que ter medo de ofender a Deus. E uma das coisas que mais aparecem nos escritos de Santa Teresinha é que ela quer agradar a Deus. A expressão francesa que ela usa, faire plaisir. Faire plaisir quer dizer, ao pé da letra, dar prazer. Mas na verdade, não se diz isso em português. Se diz agradar. Ela quer agradar o bom Deus. Por que que Teresinha quer ser santa? Por que é que nós temos que querer ir para a segunda morada? Para progredir na santidade? Para agradar a Deus e parar de ofendê-lo. Agradar a Deus, gente. Então a primeira coisa para a gente passar para a segunda morada, nós que somos miseráveis principiantes, que fica nesse sambinha, entra na primeira, sai do castelo, entra na primeira, sai do castelo, entra na primeira, sai do castelo. O que é que você tem que fazer para entrar para a segunda morada? Começar a se preocupar em não ofender a Deus nas pequenas coisas. Parar de cometer os pecados que você acha que são leves. Para agradar a Deus por amor, não é por neurose não, não é por neurose não, é por amor. E essa foi a grande conversão de Teresinha. Ela antes estava neurotizada, com escrúpulos. Será que eu pequei? Será que eu não pequei? Será que eu pequei? Será que eu não pequei? E a preocupação dela era toda muito centrada nela. Por quê? Porque Teresinha era uma menina mimada. Como eu disse, ela era a caçula de 9 filhos. 4 morreram muito cedo. Então, ficaram 5 filhas, todas mulheres. As 4 meninas mais velhas exercitavam a maternidade delas, o instinto de mãe, as virtudes de mãe, em cima de Teresinha. Então Teresinha não sabia fazer nada. Ela não sabia forrar a cama dela. Ela não sabia pentear o próprio cabelo.
Ela, quando foi fazer o retiro de primeira comunhão, ela acordou de manhã, pegou a escova de pentear cabelo, foi lá para a catequista e entregou para a catequista pentear o cabelo dela, porque ela não sabia pentear o cabelo. Quando ela entrou no Carmelo, ela teve que fazer o grande esforço de humilhação, de aprender as tarefas básicas. Madre Maria Gonzaga dizia: bem se vê que os nossos claustros são varridos por uma menina de 15 anos. Por quê? Porque ela não sabia varrer. E ela tinha medo de aranha. Ela tinha fobia de aranha. Então quer dizer o seguinte: ela não limpava os cantos onde ficam as teias de aranha. E ela teve que vencer isso tudo, para então fazer o ato heróico de ir lá enfrentar a aranha. Então vejam, meus irmãos, Santa Teresinha recebeu a graça do Natal, que foi sobretudo querer procurar agradar a Deus. E nós podemos pedir essa graça para nós. A graça qual é? Primeira coisa, parar, lutar, né, contra os pecados veniais. Parar de cometer pecados veniais. Aquela fofoquinha sem vergonha que você faz porque você diz: ah, mas todo mundo fofoca. Aquela maledicência de falar desnecessariamente o pecado dos outros. Ah, mas é verdade. Eu sei que é verdade, mas você não fala assim de uma pessoa que você ama. Aquela impaciência da criança ridícula que não quer ser transtornada. Quando Teresinha já estava no Carmelo e ela já estava num nível de santidade bem elevado, ela foi escolhida pela Madre Maria Gonzaga para ser formadora das noviças. E tinha uma noviça que ficava irritada com a paciência de Irmã Teresinha do Menino Jesus. E ela era muito paciente. Então a noviça tirou um dia para irritar Santa Teresinha, para fazer ela perder a paciência. E ela tentou o dia inteiro atazanando Santa Teresinha e cutucando e fazendo uma coisa e fazendo outra. E Teresinha, paciente, aguentou tudo. No fim do dia, quando a menina viu que ela não ia conseguir tirar a Teresinha do sério, não ia conseguir fazer com que ela pecasse de impaciência, que é que então ela foi e perguntou para Teresinha. Ela disse assim: a sua paciência me irrita. Por que é que você tem tanta paciência assim? Teresinha respondeu: olha, eu era igual a você, mas Deus me pegou e me colocou aqui, onde eu estou agora. Está dando para entender? Graça de Deus. Mas então como é que se consegue essa graça? É a segunda coisa, para você entrar na segunda morada. Oração. Você tem que rezar. Gente, ninguém pensa em ser santo sem rezar e rezar muito. Ah, padre, mas eu conheço muita gente que reza e continua tendo uma vida egoísta e sem vergonha. É porque reza errado. Porque reza como um pagão. Gente, não tem outra coisa. Se você rezar direito, se você rezar como cristão de verdade, você vai ficar santo, não tem alternativa. Mas se você reza como pagão, como é que é a oração do pagão? A oração do pagão é o seguinte: seja feita a minha vontade assim na terra como no céu. Ele vai lá,
para forçar Deus a fazer a vontade dele. E depois que Deus não faz a vontade dele, ele fica de bico, fica com raiva de Deus. Eu conheço gente que faz assim, que trata o cristianismo como se fosse paganismo. Por exemplo, fulano compra uma imagem de Santo Antônio. Santo Antônio tem uma imagem que tem o menino Jesus, ele está segurando o menino Jesus. Aí compra uma imagem de Santo Antônio daquela que tira o menino Jesus. Aí diz para Santo Antônio: eu quero tal coisa, e eu não vou lhe dar o menino Jesus enquanto você não me der o que eu quero. Tira a imagem do menino Jesus e esconde de Santo Antônio. Tem gente que põe todo dia um cafezinho no pé de São Benedito. Eu não sei porque colocaram na cabeça que São Benedito gosta de café. Na época de São Benedito não tinha café. O café veio depois. Não tinha sido ainda descoberto o café e usado o café. Eles acham que São Benedito gosta de café só porque o coitado é preto? Não tem cabimento. Gente, santidade não escolhe raça. Existem negros que são santos e muito mais santos que muito branco jamais sonhou em ser santo. Porque Deus é assim. Não tem raça para Deus. Não tem isso não. Não tem racismo para Deus. Mas vai lá e coloca o cafezinho no pé de São Benedito. Aí, quando São Benedito não faz o que quer, vai ficar sem café. Aí tira o café dele. Você está rezando como um pagão. Quem reza desse jeito não vai ser santo nunca, nunca, jamais. Então, gente, como é que a gente chega na santidade? A nossa oração tem que ser para agradar a Deus. Santa Teresinha diz assim: eu rezo para agradar a Deus. Sabe por quê? Porque um pai gosta de ver o seu filho. Então eu vou lá rezar simplesmente para o meu pai me ver, para passar um tempo com ele, para agradar o meu Deus, agradar o meu pai, por puro amor, para agradar, faire plaisir, agradar a Deus. Porque Deus é um Deus de amor infinito. Eu não vou lá pedir nada para Ele, eu vou simplesmente na confiança de que Ele me ama. Deus me ama com amor infinito, e Ele gosta de me amar, e Ele quer me amar, e eu preciso dar a Ele a oportunidade de Ele me amar. Essa é a espiritualidade de Santa Teresinha. Então você vai rezar para agradar a Deus. Os meus pais, com a graça de Deus, são vivos e moram lá em Cuiabá, na minha cidade, minha diocese. E eu, algumas vezes, quando posso, vou lá. O que é que eu faço? Eu vou rapidinho. Chego lá, tomo um cafezinho, ou então vou lá depois do Pilates que eu faço com a minha mãe, né? Eu faço Pilates com a minha mãe. Somos companheiros de Pilates. Mas depois do Pilates, eu vou lá em casa, na casa dos meus pais, para comer a comidinha que ela preparou. Para que é isso? Porque o pai e a mãe gostam de ver o filho. É ou não é verdade? Eu não vou fazer lá nada, nada demais. Eu vou lá para deixar que eles me vejam. Porque o pai e a mãe gostam de ver. Se ele vê o filho, se ele vê a filha, aquilo já é um agrado.
Aquilo já é um agrado no coração dele. Aquilo já é faire plaisir, entendeu? Agradar os meus pais. Eu não faço nada, eu só vou lá e deixo eles me verem. Por quê? Porque eu sei que eu sou amado. E quando a gente vê a pessoa amada, o coração da gente cresce. Não é verdade? Então eu vou lá para ele me ver. É isso que Santa Teresinha fazia quando ela ia rezar. Então, gente, é o seguinte: 2016, hashtag Projeto Segunda Morada. Vamos parar com essa sem vergonhice de ficar atolado na primeira morada. Vamos para frente. Não lutar só contra os pecados mortais, não. Você tem que lutar contra os veniais. Se você lutar contra os veniais, os mortais já foram. Entendeu? Para amar, agradar a Deus. Essa é a coisa negativa, lutar contra os pecados veniais. Mas a coisa positiva é você rezar para agradar a Deus. Ninguém pense que vai ser santo sem rezar e sem rezar muito. E você não vai rezar para conseguir nada. Você não vai rezar para fazer uma macumbinha para Deus fazer sua vontade. Você vai rezar para você fazer a vontade de Deus. Você vai agradar a Deus. Se você fizer isso, você vai crescer espiritualmente. Eu falei que eram só duas coisas da segunda morada, mas eu vou dar também uma dica prática para você crescer espiritualmente. Como é que a gente faz para crescer espiritualmente? É o seguinte: se você vai fazer academia, vamos supor que você seja desses caras assim, marombado, né? Não é o magrelinho do Padre Paulo assim que... Se eu mostrar para você a grossura do meu braço, você vai desmaiar, vai achar que é um etíope, né? Que está passando fome lá na Etiópia, uma coisa assim. Veja, se você é um desses marombado e está acostumado lá na academia a levantar 20 quilos, você já se acostumou. 20 quilos. 20 quilos para o braço do Padre Paulo vai quebrar meu braço. Mas 20 quilos para um cara que está acostumado com 20 quilos, aquilo não vai fazer ele crescer o músculo. Para você crescer seu músculo, você vai ter que fazer um pouco mais do que você está acostumado. Está entendendo? Esse é o segredo. Tem sempre uma tensão. Tem que ser sempre um pouco mais do que a pessoa está acostumada. E aí o músculo cresce. Assim também é a nossa vida espiritual. Como que você vai crescer na santidade? Você precisa fazer atos de amor mais intensos do que aquilo que você está acostumado. Vou te dar um exemplo bem prático na sua vida. Quando você se converteu a primeira vez, que você largou os pecados, né? Eu era um bêbado, eu vivia drogado, né? Você largou seus pecadões, os pecados mortais. O que é que aconteceu? Você começou a fazer atos de amor. Você nunca ia à missa, começou a ir à missa no domingo. Você nunca se confessava, começou a se confessar. Você nunca rezava o terço, começou a rezar o terço. Você nunca ia ao grupo de oração, começou a ir ao grupo de oração. Você nunca lia a vida dos santos, começou a ler. Só que agora você já se acostumou. Já acostumou. E por isso não cresce mais. E por isso fica nessa pasmaceira aí que você está. Não vai para frente espiritualmente. Não cresce espiritualmente. Por quê? Porque você precisa fazer atos de amor mais intensos do que aquilo que você está acostumado a fazer. Está entendendo? Você precisa de atos de amor mais intensos.
Senão não vai. Senão não vai para frente. Então vejam só. Quando você está num caminho espiritual e você quer realmente a santidade, você tem que focar no amor. Deus é amor e misericórdia, amém? Ora, um povo que acredita num Deus de amor não pode ser egoísta. Estão de acordo? Se você acredita num Deus de amor e é um egoísta velho safado, tem alguma coisa errada com a sua fé. Você não acredita coisa nenhuma. Porque você só acredita num Deus de amor quando você começa a estar incomodado com o seu egoísmo e você realmente quer viver o amor e amar de volta o Deus que te amou tanto. Como é que você acredita que Deus é misericórdia e não quer mudar de vida? Como é que você acredita que Deus é amor e quer continuar cultivando o egoísmo? Isso não é cristianismo. O cristianismo é a religião do amor e da misericórdia. Então vamos nós responder ao amor e à misericórdia de Deus com todo o nosso coração, querendo agradar a Deus. Agradar a Deus, isso que tem que ser a nossa obsessão. Isso que tem que ser o nosso objetivo, o nosso projeto de vida. Teresinha, na graça do Natal, ela diz, qual foi a graça do Natal? Numa palavra, diz ela: senti a caridade entrar no meu coração e a necessidade de me esquecer de mim para agradar a Deus. Esquecer de mim. Antes ela sofria, ela era uma menina neurótica, antes ela era fechada em si mesma, centrada em si mesmo, como um cachorrinho ferido, lambendo as próprias feridas. Naquele Natal, de repente, por uma iluminação divina, por uma pura graça divina, ela sai dela e começa a querer amar Deus. E começa a querer amar Deus de forma muito concreta. Um tempinho depois ela foi e viu um santinho. E nesse santinho estava uma figura de Jesus crucificado. E o sangue de Jesus que corria no chão. Ela disse: meu Deus, eu tenho que pegar esse sangue e aproveitá-lo. O sangue de Jesus não pode correr inutilmente no chão. Então ela resolveu recolher o sangue de Cristo e aspergir este sangue sobre os pecadores, pedindo a conversão dos pecadores. Então ela foi e descobriu que tinha um grande criminoso chamado Pranzini, que ia ser guilhotinado, porque ele tinha matado 2 mulheres e uma menina para roubar. Ela disse: eu vou pedir a misericórdia divina para Pranzini. E ela começou a se sacrificar, começou a fazer sacrifício, começou a fazer jejum, começou a fazer ofertas, mandava celebrar missas pela conversão de Pranzini. Quando Pranzini ia ser guilhotinado, foi lá um padre para confessá-lo, ele recusou a confissão. Teresinha, quando viu aquilo, disse: eu não desespero da misericórdia de Deus, eu creio que Pranzini vai ser perdoado por Deus, mesmo que ele não se confesse e mesmo que ele não mostre nenhum ato de arrependimento, porque eu estou rezando e eu creio que Deus vai fazer alguma coisa para converter Pranzini na hora da morte. Mas eu vos peço, meu Deus, como consolação, que você me dê um sinal para comprovar que eu estou certa e que Pranzini vai ser salvo. De fato, Pranzini, que tinha recusado a confissão, na hora em que ele ia ser guilhotinado, com as mãos amarradas, antes de colocar a cabeça na guilhotina, ele olhou um padre que estava ali do lado com um crucifixo na mão, saiu e beijou 3 vezes o crucifixo.
Teresinha, quando leu isso no jornal La Croix, jornal católico da França, ela disse: é o meu primeiro filho espiritual. Vejam, uma menina de 14 anos de idade. Com 14 anos de idade, ela se sentia mãe de um criminoso de 31 anos. Ele tinha 31 anos, ela tinha 14. Ele que podia ser pai dela, mas ela sabia que ela era mãe espiritual, porque ela havia arrancado aquela alma das garras do demônio e do inferno e entregue para a misericórdia divina. Nesse ano da misericórdia, vamos arrancar almas das mãos do demônio e entregá-las para Deus. Essa é a nossa missão. Tirar as almas do pecado. Rezar. Creia na força da oração. Creia que você pode conquistar almas para Deus pela sua oração, como fez Teresinha. Ela diz assim: naquela época eu ainda não tinha a intenção de entrar para o Carmelo, por causa da conversão, da oração pelos padres. Eu queria a conversão dos pecadores somente. Então Teresinha, ela teve duas etapas. A primeira vez ela queria entrar no Carmelo para rezar pela conversão dos pecadores, para agradar a Jesus, dando a Jesus pecadores convertidos. Mas aí depois, no final daquele ano, ela foi para Roma com o pai e as irmãs em peregrinação. E na peregrinação, era um grupo de católicos da diocese de Bayeux, que era a diocese na qual ela pertencia. Foi o bispo, todos os cônegos, o vigário-geral, etc. Então, 1/3 das pessoas da peregrinação eram padres. E os padres, Teresinha nunca tinha convivido com padre. Teresinha era uma menina bonita, de 14 para 15 anos de idade. Ela conviveu naquela viagem com padres e deve ter notado algum olhar indiscreto dos padres para ela e para o corpo dela. E então ela notou que a alma dos padres não era tão angélica como ela pensava. E ela então decidiu: eu vou entrar no Carmelo para converter os pecadores e para santificar os sacerdotes. E é aí que nós podemos também, nesse ano da misericórdia, fazer isso. A conversão dos pecadores e a santificação dos sacerdotes, né? Que a gente também consiga esse projeto, né? Hashtag Segunda Morada, hashtag Projeto Segunda Morada, também para sacerdotes e religiosos, que a gente consiga isso, este crescimento na santidade. Tá bom, agora vejam só. Santa Teresinha viveu esta realidade da sua conversão de Natal, mas só para você entender o que é que aconteceu com Santa Teresinha, deixa eu esclarecer. Santa Teresinha era muito precoce. E aquilo que ela viveu dos 9 anos de idade, quando Paulina entrou no Carmelo, até a graça do Natal, em 1886, com 13 para 14 anos de idade, é aquilo que nós em espiritualidade chamamos noite escura dos sentidos, que aconteceu através da doença da neurose. Mas a noite escura dos sentidos pode acontecer com as pessoas de várias maneiras diferentes. Tem gente que através de uma doença, tem gente que através de uma terrível aridez espiritual, outras pessoas através de perseguições, calúnias, outras pessoas através de pobreza, de fome, de miséria. São essas
purificações interiores que Deus permite. Por quê? Porque nós podemos, com a graça de Deus, com a ajuda de Deus, nos esforçar para chegar na santidade. Então com a ajuda de Deus dá para a gente passar da primeira para a segunda morada, da segunda para a terceira morada. Mas chega na terceira morada e empaca. Ou Deus entra para purificar você, ou você não vai para frente. O nível de comunhão não aumenta mais. Então, a graça do Natal é a passagem de Santa Teresinha da terceira para a quarta morada. Veja, com 14 anos de idade, essa menina já estava na quarta morada. E a gente vê claramente pelo que ela descreve as características da quarta morada. Por quê? Porque houve uma espécie de libertação da inteligência dela. E essa libertação da inteligência é aquilo que são as manifestações dos 7 dons do Espírito Santo, típicas de quem entrou na quarta morada, o dom da inteligência, e que foi exatamente isso que fez com que Santa Teresinha descobrisse depois a misericórdia de Deus, etc, etc, por essas iluminações interiores da quarta e quinta morada. Depois, mais tarde, no Carmelo, ela passou pela sua terceira conversão, que é a noite escura do Espírito, onde ela viveu as grandes tentações dos grandes pecadores, não é? Dos grandes pecadores, não, dos grandes ateus. E aí houve a sua purificação final e ela chegou a ser esta grande santa de 7ª morada que nós conhecemos. Padre, como é que o senhor sabe que ela é de 7ª morada? Bom, primeiro que a gente analisa a vida, a gente vê. Mas segundo, a grande garantia que nós temos da grandeza de Santa Teresinha, da grandeza extraordinária de Santa Teresinha, é exatamente o furacão de glória que aconteceu depois da morte dela. Ou seja, ela era uma menina de 24 anos de idade, que 9 anos da sua vida ela viveu dentro do Carmelo, desconhecida. Nem as benditas das freiras do Carmelo sabiam direito o grau de santidade dela. Quando ela morreu, resolveram, vamos publicar o livrinho da Teresinha, pega isso daqui, a gente dá uma ajeitada no texto, né? E publica. Com a publicação da história de uma alma, 1 ano depois da morte dela, ela ficou tão conhecida no mundo inteiro, que começou a acontecer milagres extraordinários. Santa Teresinha começou a aparecer no fronte de batalha durante a Primeira Guerra Mundial. Ela aparecia para soldados na batalha. O soldado estava lá na trincheira, de repente aparece uma carmelita do lado dele. Você, que loucura é essa? E começaram as graças, e as graças, e as graças. Ela apareceu no saguão de entrada de um hotel em Nova York. O sujeito estava lá preocupado com a mulher dele, etc e tal. De repente, uma carmelita do lado dele. Ele era católico. Eu disse, o que é que faz uma freira carmelita aqui no saguão do hotel? Ah, bom dia, irmã. Pois não, etc e tal. Ela disse, não se preocupe, sua oração vai ser atendida. Como assim, irmã? Peraí, ele voltou para assinar assim. Quando ele voltou, ela já não estava mais lá. Aí ele disse, por favor, onde é que foi a irmã Carmelita que estava aqui? Irmã Carmelita, você está louco? Irmã Carmelita no saguão do hotel em Nova York? Você bebeu? Fumou maconha? O que você fez? Está delirando? E assim, graças e graças, milagres e milagres de Santa Teresinha, de tal forma que, pela quantidade de milagres que acontecem pela intercessão de um santo, é que nós sabemos o grau da santidade que aquele homem ou aquela mulher alcançou aqui na terra, não é? Então nós sabemos exatamente que Santa Teresinha era uma santa de 7ª morada, não é? Uma grande santa. Então, veja, nós não estamos passando da terceira para a quarta morada, como Santa Teresinha no seu Natal. Nós não vamos, por enquanto, se Deus quiser, a gente pode até chegar, mas por enquanto nós não estamos sonhando com a 7ª morada, mas eu acho que todos nós podemos tomar vergonha na cara e sonhar com a 2ª morada, né? Ou seja, podemos viver nesse ano da misericórdia
esta realidade de querer agradar a Deus. Agradar a Deus. E para agradar a Deus, vamos fazer atos de amor cada vez mais intensos. Eu concluo dando um exemplo das coisas que Santa Teresinha fazia. Santa Teresinha tinha uma freira lá no Carmelo que ela era insuportável. Era uma freira dessas maníacas. Isso tem em todo lugar no mundo, não é só dentro do Carmelo. Até na sua família pode ter também. Gente maníaca. Ninguém conseguia trabalhar com ela, porque se você ia lá costurar com ela, você tinha que segurar a agulha do jeito que ela mandava, tinha que fazer o ponto do jeito que ela achava que estava certo, tinha que se sentar do jeito que ela achava que tinha que sentar. E aí, ninguém aguentava. Teresinha então pediu para a madre: Madre, eu queria ajudar a irmã fulana. E assim ela passou meses e meses e meses de tortura com aquela freira insuportável, e ela só na alegria, amando Jesus naquela mulher. Atos cada vez mais intensos de amor. Está entendendo? Amar Jesus. Ame as manias das pessoas. Não as manias, ame as pessoas que têm manias ao seu redor, por amor a Jesus. Seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais. Ame generosamente, com atos de amor cada vez mais intensos, dizendo assim: Jesus, por amor a você, esse filho da mãe aqui não merece meu amor, mas você merece, Jesus. Quando Teresinha morreu, foram perguntar para essa irmã que lembrança que ela tinha de Teresinha. E ela disse: como eu consegui alegrar o coração de irmã Teresinha. Mal ela sabia da tortura que ela era, porque Teresinha amava Jesus. Escondida naquela mulher maníaca, atos intensos de amor. Se nós amarmos mesmo, nós estaremos vivendo um amor semelhante à misericórdia divina neste grande ano da misericórdia. Que Deus nos ajude. Hashtag projeto segunda morada, se Deus quiser. Pode ficar de pé, pode aplaudir mais forte. Eu quero ser santo, estende o seu braço, e não vou desistir. Eu quero ser santo, e contigo eu vou conseguir. Eu quero ser santo, irei proclamar que a santidade é a vontade de Deus pra mim. Eu quero ser santo, no início, vai. Eu quero ser santo e não vou desistir, e não vou desistir. Eu quero ser santo, e contigo eu vou conseguir. Eu quero ser santo, irei proclamar que a santidade é a vontade de Deus pra mim. Que a santidade é a vontade de Deus pra mim. Que a santidade é a vontade de Deus pra mim. Amém. Quem quer ser santo, diga eu. Bom dia, André. Bom dia, Luciana. Bom dia, família Canção Nova.